Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de filosofia com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade na história da filosofia, adentrando no capítulo 7, para tratar da chamada patrística, a filosofia dos padres. Iniciando então o período medieval, a Idade Média. Entramos para falar também no capítulo 8, na próxima aula, da escolástica, a filosofia das universidades. E tanto a patrística, no capítulo 7, quanto a escolástica, no capítulo 8, tratarão da filosofia medieval, de como que a filosofia, o pensamento filosófico se desenvolveu durante a Idade Média. Historicamente, nós sabemos que a Idade Média é marcada pela transição que a Europa viveu após a queda do Império Romano do Ocidente, com a expansão do mundo árabe, a manutenção do Império Bizantino, o surgimento de vários reinos germânicos chamados de bárbaros, E, consequentemente, o predomínio da Igreja Católica no controle da vida política, econômica e social da Europa Ocidental, sobretudo. Com a influência do cristianismo, que se fortalece na crise do Império Romano e que mantém a unidade da língua e da cultura na Europa Ocidental após o século V, nós temos todo o pensamento também filosófico voltado para o problema da fé. E a Idade Média se mostra no campo da filosofia como um período de discussão em torno do problema do conflito entre razão e fé, ou da possibilidade de conciliar a experiência reveladora da fé com a experiência investigativa da razão. Tanto na patrística quanto na escolástica nós vamos ver esse problema. E o cristianismo levantado agora como uma doutrina a ser discutida no campo da filosofia. Lembrando que a Idade Média data na história do século V ao século XV da era cristã, portanto são 1000 anos, ao mesmo tempo que vemos já a patrística surgir ali no final da Idade Antiga. Por volta do século III, temos já os primeiros filósofos chamados patrísticos, buscando explicar a doutrina cristã e criar um corpo teórico que possa justificar o próprio cristianismo. O cristianismo como religião, ele surge no Império Romano, na província da Palestina, através da figura de Cristo, também chamado de Yeshua, de Nazaré. Yeshua, depois traduzido para o grego, Jesus, de Nazaré, nascido em Nazaré, chamado também de o Cristo, aquele que é. Cristo significa o ungido, aquele que é, aquele que não precisa apresentação. Yeshua de Nazaré, ou Jesus Cristo, deixou uma grande experiência de reflexão sobre o homem, sobre a vida, sobre Deus, sobre a natureza da fé e o conflito com o pecado, sobre a inferioridade do corpo e das paixões, ao mesmo tempo, sobre o mistério da salvação. Nisto, há no cristianismo uma grande discussão filosófica em torno de vários temas que envolvem a reflexão do homem sobre os problemas que constituem a própria vida. O cristianismo, além de uma religião, é também uma filosofia que se debruça, como disse, sobre o problema do homem, sobre o problema do sofrimento, da morte, da angústia, do desejo, do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, do conflito das paixões, do problema da verdade e da ilusão, da vaidade e da ganância do mundo, do amor, da fé, do perdão, da caridade, das virtudes. Há, portanto, no cristianismo uma reflexão moral, uma teoria do conhecimento, uma metafísica sobre a origem do mundo. Portanto, há uma grande filosofia inserida no corpo teórico da religião cristã. E é isso que os filósofos buscarão discutir. A gente pode falar aqui na patrística, do exemplo máximo, que é o pensamento de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, bispo da cidade de Hipona, E mais tarde, na escolástica, falaremos de São Tomás de Aquino, o grande representante do pensamento escolástico, no capítulo 8. Então falaremos no capítulo 7 da filosofia de Santo Agostinho, no capítulo 8 de São Tomás de Aquino. Então vamos à patrística,
a filosofia dos padres, especificamente a Santo Agostinho. Agostinho escreveu várias obras. A Cidade de Deus é a mais importante delas, assim como Confissões, a primeira obra autobiográfica da história. O pensamento de Agostinho teve muita influência de, pelo menos, 3 grandes doutrinas. A doutrina de Platão, a doutrina de Plotino, que é um filósofo neoplatônico, e a doutrina de Maniqueu, o maniqueísmo. Até os 30 anos de idade, Agostinho viveu uma vida boêmia, sensualista, voltada para os prazeres do corpo. Foi estudante de letras ou de retórica na cidade de Cartago, no Egito. Ele que nasceu no norte da África, na atual região da Argélia, em Tagaste. É, portanto, um filósofo africano, argelino, a cidade de Tagaste, que fazia parte do Império Romano na época. Ele que foi, mais tarde, para o Egito e lá estudou em Cartago. E depois tornou-se bispo da cidade de Hipona, quando se converteu após os 30 anos de idade ao cristianismo. Sua conversão foi marcada por uma grande experiência interior, que ele chamou de teoria da iluminação divina. A iluminação divina passa por um processo interior de revelação, sendo a verdade da fé superior às verdades da razão. Deus só pode ser compreendido por meio da revelação que é essa experiência interior que o próprio homem habita e vivencia pode trazer. Assim, a fé é superior à racionalidade, na medida em que revela através dos mistérios, através da própria capacidade interior de despertar e de sentir, de iluminar-se, a presença de Deus. O cristianismo coloca como primeiro grande problema do homem, o problema do pecado. É a partir do pecado original, da expulsão do homem do paraíso, da tentativa do homem igualar-se a Deus, que o cristianismo inicia-se através do livro 1, o Gênesis, a saga do homem como um ser pecaminoso que caiu e foi expulso do paraíso, condenado a errar na terra e a viver as dores e o sofrimento do vale de lágrimas que a terra representa. A cidade dos homens é a cidade terrestre, marcada pela guerra, pela dor, pela morte, pela fome, pela miséria, pela cólera e pelo sofrimento. A vida, portanto, explicada pelo cristianismo, é uma vida culpada e sofrível. O homem é um ser culpado pelo seu próprio sofrimento. O pecado original é a marca da culpa e da queda do sofrimento que marca a vida terrestre. Assim, cabe ao homem agora a tarefa de resignar-se e de buscar a salvação por meio da fé, por meio das virtudes e, sobretudo, por meio da graça divina. Na verdade, o problema da graça apresenta o problema da predestinação, segundo Agostinho, pois ao homem não cabe se salvar sozinho, não é suficiente as virtudes morais, mas é necessária a graça de Deus. E Deus sabe aqueles que se salvarão, portanto, há uma predestinação que Deus conhece como onisciente aqueles que já serão salvos. Essa teoria vai aparecer mais tarde na doutrina da Reforma Protestante de Calvino, chamada teoria da predestinação divina. Certo, garotos? Próxima aula eu vou voltar um pouco ao Agostinho e já entrando no São Tomás de Aquino eu explico melhor algumas reflexões filosóficas sobre o cristianismo. Valeu? Obrigado pela aula e um beijo do Alf.